Bom, vamos falar sobre fatores outra vez, mas agora sobre fatores ordenados. Eles são uma variação dos fatores que tem alguns dos comportamentos básicos equivalentes aos fatores anteriores, aos fatores convencionais, comentado no vídeo anterior, mas naturalmente eles trazem alguns recursos novos. Esse vídeo então vai, para evitar repetição, etc., vai ser passar por cima de vários assuntos que já foram comentados no vídeo anterior. Eles vão ser comentados para dar algum contexto, mas de modo acelerado. Bom, a ideia básica é o seguinte: eu tenho um pacote de dados, né, que normalmente eu representaria por uma tabela, ou seja, eu teria, por exemplo, rendas como colunas, estado como colunas. E para, vamos dizer, uma pessoa estaria representada por um nome, uma identificação qualquer, CPF, etc. Também pelo salário dessa pessoa, né, pela renda, né, rendimentos, tá? Incomes quer dizer rendimentos, e algumas informações do estado, do endereço da pessoa, inclusive o estado. Mas nesse momento a gente não tem, não aprendeu como montar tabelas. Então essas informações estão no mesmo como vetores, né? E aí a ideia básica, naturalmente, é que, por exemplo, essa renda aqui de 60, não importa a unidade, corresponda a essa pessoa que mora no estado australiano de TAS, Tasmânia, no caso, né? Lembra aquele bicho, o demônio da Tasmânia? É o estado dele. E assim por diante. Quer dizer, apesar de serem dois vetores, né, coisas independentes, a ideia é que coisas com posições com o mesmo índice correspondem ao mesmo conjunto de dados. Isso aqui, se a gente tivesse uma tabela, isso aqui, esse 60 e esse TAS estariam na mesma linha, esse 49 e esse A, e assim por diante. Bom, de qualquer modo, com tabelas ou não, com qualquer conjunto de dados, é interessante poder criar subconjuntos, né? Bom, por que criar subconjuntos? Um uso típico, está até meio em moda, tem sido muito discutido, é a questão dos tratamentos. Por exemplo, sem querer entrar em detalhes, a questão da reação a alguma doença para as pessoas que tomaram cloroquina e não tomaram cloroquina. E isso seria, no jargão da estatística, seria chamado tratamento. No jargão do R, isso é chamado de níveis. Tá? Então hoje a gente vai ver, vamos repetir os mesmos dados, mesmas situações, etc., mesmo exemplo, para facilitar a comparação com o vídeo anterior. Mas vamos fazer aqui a mesmo conjunto de dados, etc. Bom, em primeiro lugar, aqui a gente vai executar linha por linha para ter um acompanhamento do que está acontecendo. Então, caso a gente não se lembre, vem na colinha aqui, coloca o mouse em cima do botão de Run, e aí ele vai dizer o atalho, Run the current line or selection, né? Execute a linha atual ou a seleção. E aí diz que é Ctrl Enter. Então, vamos usar Ctrl Enter. Precisamos memorizar os atalhos de teclado. Então, a gente bate Ctrl, aperta o Ctrl, segura, bate Enter. Bom, aí o que o R fez, né? Só para relembrar. Ele veio aqui, leu essa linha, foi até o final, falou, opa, mas não terminou. Aí ele deu o sinal que ele estava procurando alguma coisa na linha de baixo, leu até o final, falou, não terminou, vírgula não termina, um pacote de dados. Aí foi até o final dessa outra linha e pronto, achou o parênteses direito, né, que fecha o parênteses esquerdo, e aí terminou. Ok, então aqui ele é bem inteligente. Eu pensei que eu teria, a primeira vez que eu usei essa coisa, eu pensei que eu teria que eu mesmo ir para a linha de baixo, depois ir para a linha de baixo, repetindo mais ou menos como seria uma teclada, mas ele por conta própria já correu atrás. Ele já tem a informação toda ali no arquivo, né? Bom, então mesma coisa para o state, e agora vem
state ordenado, né? Que é criado, desculpa, o fator ordenado, factor, ordered factor, que ele é criado por esse construtor aqui, ordered, tá? Então, vamos racionar ele. Bom, o que dá para ser dito é o seguinte, que é que eventualmente se lembre, eu posso ter visto antes o vídeo anterior, quando eu falo dos níveis, os níveis são os mesmos, tá? do exemplo anterior, até porque o mesmo vetor de estados foi usado. Mas tem uma coisinha nova, tá? Uma diferença entre o fator ordenado e não ordenado. É esse sinal de menor. Bom, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que a gente vai poder comparar os fatores e falar, esse aqui vem depois deste, tá? E, por exemplo, eu vou poder ter essas duas operações aqui, mínimo e máximo. Aí o que elas fizeram é o óbvio, né? Elas foram até o mínimo, que é o ACT, e foram até o máximo, que é o WA. Bom, e isso tem importância na hora que eu vou querer varrer o conjunto dos fatores, né? E permite algumas operações a mais, tá? Bom, para comparar então com o caso anterior, vamos ver aqui essas três operações: níveis, número de níveis e sumário, tá? Bom, os níveis são aqueles mesmos de ACT, etc., que inclusive são os mesmos níveis do fator não ordenado. O mesmo número de níveis e o mesmo sumário. Esse sumário, naturalmente, está indicando quantos elementos do vetor state estão no estado, estão no tratamento ou no nível ACT, quantos estão no nível NSW e etc. Essas letrinhas aí são siglas dos estados australianos. Mais ou menos como aqui a gente tem SP para São Paulo, lá você tem, por exemplo, Vic para Vitória, que é uma cidade. Bom, e naturalmente essa coisa toda de considerar tanto estado, quanto rendas, quanto o próprio fator como elementos de um mesmo pacote de dados só vai ter sentido se todos tiverem o mesmo número de elementos. Então, aqui está comprovado, todos têm 30 elementos. Aqui, essa linha mode vai mostrar o tipo de armazenamento do state O. Aí ele diz para a gente que ele é numérico. A ideia básica é o seguinte: o fator, no fundo, ele vai agregar os elementos desse vetor state que foi usado como base, tá? Então ele vai permitir saber em que lugar que estão esses TAS. Então, justamente para poder montar um subconjunto, né, um total, uma média, etc., dos elementos que estão no TAS. Então, por isso que ele é numérico. Ele precisa de índices lá dentro para poder fazer essas operações, tá? Bom, naturalmente, dentro dele tem mais informações. Ele é um tipo opaco e ele está mostrando para a gente aí a área mais relevante dele, mais ampla, né? Maior. E aqui está a coisa... Opa! Ah, não, tá certo. É chamada de classe, que está dizendo o seguinte, essa linha aqui. Tá. Essa linha está dizendo o seguinte, que existe uma classe chamada factor, ou fator, né? Que tem algumas operações. E existe uma outra, que é essa que a gente está usando, chamada ordered, que herda dessa classe factor. O que significa herdar nesse contexto? Significa que a classe factor definiu algumas operações, a classe ordered está usando essas operações, ou então redefinindo algumas delas, tá? Em particular, ela está redefinindo
essa operação aqui de impressão, tá? Que quando é na classe factor, não tem esse sinal de menor, justamente porque um fator convencional não é ordenado, tá? E ela também acrescentou essas duas outras operações, de mínimo e de máximo, ok? Então, que não tinha na classe original factor. Essa história de herança, etc., é porque o R tem recursos de orientação a objeto e permite esse tal de reuso, né? Quer dizer, reusar o código que já existe de uma maneira simples, né? E mais facilitada. Bom, só para ter uma ideia desse negócio de reuso, a gente pode citar o Isaac Newton, né? Isaac Newton, que um dos pais da física moderna, que quando alguém falou que ele era um gigante, né, um gênio, ele falou: eu não sou um gigante, eu apenas subi no ombro de outros gigantes. Quer dizer, tanto em software quanto em ciência, o importante não é só criar coisas novas, mas saber usar as coisas que já estão prontas, né, que outras pessoas, talvez até mais brilhantes do que quem está usando, fizeram. Bom, e aqui por último, né, então a gente vai falar pouquinha coisa dessa vez, está aqui uma operação que é muito interessante, que pode ser feita com fatores, tá? Que é a operação de tabela ou de table. Nesse caso, a ideia geral é que ela permita fazer tabelas onde vários fatores se cruzam, né? Então, por exemplo, as pessoas de São Paulo, as mulheres de São Paulo, aí fica uma posição da tabela, né? Eu consigo, enfim, criar subconjuntos de pares, né? Pares ou até trios, né? E aí facilita a minha análise, né? Eu vou conseguir, por exemplo, cruzar gênero e estado, gênero e educação, essas pesquisas todas que mostram, sei lá, a preferência de candidatos por segundo faixas de idade, etc. É um exemplo do uso dessa função de tabela. Tá? Aqui a gente está usando ela no mínimo minimorum, que não falavam os comandos, né? No mínimo dos mínimos, com um fator só. Mas já dá para fazer alguma coisa interessante. Então vamos ver o que dá para fazer. Então aqui tem um table. Se a gente olhar a saída, não parece ser tão diferente, inclusive dessa saída da summary. Tá? Parece inofensivas. No máximo tem uma linha aqui que eu informando o objeto que a gente usou, stateO. Mas começa a ficar diferente quando aparece a linha seguinte, tá? Que é essa aqui do bar plot. Ok? Então eu criei uma tabela, agora eu vou plotar essa tabela. E aí, com certeza não está dando para ver muito bem, mas aqui eu pude ver a importância relativa dos vários fatores, tá? Tudo bem que os números expressam alguma coisa, mas é sempre mais legível ver por gráficos. Tá? Bom, tem mais coisas interessantes para falar sobre fatores, mas a gente vai falar numa outra ocasião. Por exemplo, a primeira coisa é sempre me preocupa que siglas, etc., costumam ser em maiúsculos. Aqui está tudo em minúsculo. E outra, eu não sei decor os estados da Austrália, até já vi, mas não sei decor. Então seria interessante poder traduzir essas siglas aqui para o nome dos estados. Isso a gente vai ver num outro momento. Muito obrigado e até breve.